Aqui do ladinho da Laís. Então, gente, boa tarde. É uma grande alegria que eu inicio agora a sessão pública de defesa de tese de doutorado da discente Laís Gedós, com a tese Desconstruindo a Cientista, a influência das iniquidades de gênero no desenvolvimento da identidade científica de alunas de um curso de Física. A banca é composta pelas professoras Indianara Lima Silva, da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, a professora Bettina Herd, da Unicentro do Paraná, a professora Naira Balzaretti, aqui do nosso Departamento de Física, do Instituto de Física, e diretora do nosso Instituto de Física, e a professora Fernanda Osterman, também do Departamento de Física e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. A gente agradece imensamente a participação, disponibilidade de todas vocês. A Laís vai ter algo em torno de 50 minutos a 1 hora para fazer uma exposição do trabalho dela, e depois a gente abre para a arguição da banca, em torno de 30 minutos, né? Um pouco mais, um pouco menos, um desvio padrão é aceitável nesse caso, certo? Indianara e Bettina, fiquem à vontade, né? Se quiserem, podem desligar a câmera nesse momento, enquanto a Laís faz a apresentação do trabalho. Bom, então, boa tarde. Eu me chamo Laís. Queria, primeiramente, agradecer a presença de todos, todas e todes, e especialmente a banca, porque aceito avaliar esse trabalho. Então, eu venho com muita alegria compartilhar com vocês o estudo que eu desenvolvi, então, nesse meu doutorado. A pouca presença das mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ela não é um fenômeno atual e essa configuração não surgiu por acaso. Então, desde a fundação das instituições científicas, elas foram estruturadas de forma que os homens estariam atuando como cientistas, enquanto as mulheres estariam cuidando da casa e dos filhos. Por conta, então, dessa maior presença de homens no campo científico, isso acabou afetando a cultura dessas instituições, especialmente no campo da física. Porque a física é uma das áreas onde tem uma menor presença de mulheres, e cada vez mais os estudos apontam que essa cultura seria uma cultura mais masculina. E partindo então dessas questões, surgiu a ideia desse trabalho, que foi então entender as experiências das mulheres dentro dessa cultura mais masculina. Para estudar essas questões, então a gente escolheu estudar as experiências das mulheres no curso de bacharelado em Física. Então, o interessante de estudar um curso em específico é que a gente acaba entendendo suas particularidades e desenvolvendo ações mais direcionadas, mas também a gente contribui para a área como um todo, porque alguns obstáculos que as mulheres passam na física também ocorrem em outros cursos de áreas de exatas. Outro ponto interessante de estudar o bacharelado é que nessa etapa de formação, as alunas têm o primeiro contato com a cultura acadêmica da física. Então, esse é um momento decisivo e crítico, que essas alunas, muitas acabam desistindo. Mas é um momento interessante para a gente entender como essas alunas vão se adaptar ou não a essa cultura da física mais masculina. Outro ponto é que a literatura tem poucos trabalhos sobre esse tema. Então, geralmente, eles falam sobre a trajetória de cientistas de carreiras já consolidadas. E, além disso, uma grande motivação para estudar essas questões vem das minhas experiências pessoais como sendo mulher aqui na física. E muitos desses relatos que eu vou apresentar, eu também passei durante minha graduação. Então, para estudar as experiências dessas mulheres, a gente optou por estudar via o conceito de identidade científica, que seria a forma pela qual uma pessoa percebe a ciência como um conjunto de experiências, habilidades, conhecimentos e crenças dignos ou não de seu envolvimento. O objetivo geral, então, do meu trabalho foi compreender os fatores que impactam no desenvolvimento da identidade científica de alunas formadas, evadidas e matriculadas no curso de bacharelado em Física. Como referencial, então, utilizamos os estudos da epistemologia feminista de Sandra Harding, os estudos de identidade sob uma perspectiva cultural de Holland, estudos sobre identidade científica na física,
de Hazari e análise de discurso de Gill. A tese ela é composta por 7 questões de pesquisa que foram respondidas ao longo de 3 estudos. No estudo 1, a gente desenvolveu o estudo teórico, onde apresentamos uma articulação teórica entre os referenciais que eu apresentei anteriormente. O estudo 2 foi um estudo quantitativo, e a gente mapeou a proporção de homens e mulheres em diferentes níveis acadêmicos do Instituto. O estudo 3 foi um estudo qualitativo, onde a gente fez entrevistas com alunos do curso, e a proposta foi compreender os fatores que impactam na identidade científica dessas alunas. Então, apresentando um pequeno panorama da revisão da literatura. Na literatura nacional, então, a gente focou em trabalhos sobre questões de gênero no bacharelado em física. Nós procuramos artigos em periódicos da área de ensino de ciências e ou educação, no período de 2008 a 2020, e encontramos 8 trabalhos que foram classificados em 3 categorias. Então, alguns resultados principais é que em universidades federais as mulheres correspondem entre 10% a 23% do percentual de estudantes do curso de física, e como docentes elas correspondem apenas a 5% ou 25%. Nesses trabalhos, então, as mulheres vão apresentar relatos de obstáculos como assédio moral e sexual, estereótipos de gênero, então elas relatam que seus trabalhos são menos reconhecidos por serem mulheres, e falta de incentivo desde a infância e ao longo da sua formação. Outros estudos vão apontar que as mulheres acabam adotando estratégias para serem ouvidas em discussões de física, e também elas atribuem mais valor aos aspectos sociais do curso. Nessa revisão, a gente não identificou nenhum trabalho que abordou o conceito de identidade. Então, na literatura nacional, nós também focamos em trabalhos sobre questões de gênero no bacharelado em física. Utilizamos a plataforma ERIC. O período foi de 2013 a 2022. Encontramos 22 artigos que foram classificados em 5 categorias. Então, a literatura nacional tem bem mais trabalhos. Em geral, eles costumam ser trabalhos quantitativos e de larga escala. Alguns trabalhos apontam que as mulheres apresentam maior ansiedade e menor eficácia na busca por um diploma de física. Isso pode levá-las a evadirem o curso. E os estudos sobre identidade, eles vão apontar que mesmo as estudantes sendo formadas, algumas não vão se sentir como físicas. Elas apresentam uma desconexão entre seus interesses e objetivos em que percebem como sendo valorizado no campo da física. Relato também uma falta de reconhecimento de seus pares, e algumas rejeitavam características da personalidade feminina para serem aceitas. Bom, então, como referenciais, nós utilizamos o estudo de Sandra Hard. Ela se enquadra na epistemologia feminista do ponto de vista, em que considera que os indivíduos de grupos minoritários dentro do campo científico, eles vão estar numa posição privilegiada para a gente compreender as relações de poder dentro do campo científico. Ela, então, vai apresentar o contexto histórico da exclusão de grupos minoritários na ciência. E também ela vai indicar que a vida social generificada ela é produzida a partir de 3 processos. Primeiro seriam os simbolismos, que seriam os estereótipos de gênero. Então, por exemplo, seria os homens são objetivos, mulheres são subjetivas. A estrutura de gênero é como os indivíduos organizam suas atividades e interações sociais com base nesses simbolismos. Então, a gente vai ver áreas que têm mais homens do que mulheres. Já o gênero individual é a forma de identificação do comportamento individual, que é como o indivíduo vai se perceber em relação a essas estruturas e simbolismos. Então, um exemplo seria: eu sou mulher, logo eu não sou boa em física. A próxima autora, então, ela vai contribuir para a gente entender o conceito de identidade sobre uma perspectiva dos estudos culturais.
Então, ela vai apontar que esses estudos, né, dessa autora, eles contribuem para estudar o papel dos fenômenos sociais, culturais e históricos na constituição do eu. Um conceito bem interessante dessa autora, que a gente utilizou nesse trabalho, é o de mundos figurados, que seria uma realidade social que vive dentro de disposições mediadas por relações de poder. Então, esses seriam mundos construídos socialmente, onde eles vão, dentro desse mundo, vai ser definido o que é valorizado, o que tem mais ou menos valor. E esses mundos vão ter identidades associadas a eles. Então, um exemplo seria, que a gente quer investigar nesse trabalho, seria o mundo figurado. A gente quer entender os aspectos culturais do mundo figurado aqui no Instituto de Física. Essa autora, ela vai dizer que o mundo figurado ele é composto por elementos figurativos e posicionais. Os elementos figurativos seriam os enredos que os indivíduos têm acesso dependendo da posição que eles ocupam dentro desse mundo figurado. Então, um exemplo de enredo dos estudantes de física seria assistir aulas, fazer provas. Já os aspectos posicionais estão relacionados com as relações de poder desse campo. Então, a gente vai ver áreas com mais ou menos prestígio, está relacionado também com a forma de falar, de se vestir. E por conta, então, dessas relações de poder, a gente vai observar que a posição de um indivíduo dentro de um mundo figurado implica ter ou não o direito a certos recursos sociais e materiais. A próxima autora, então, foi a Hazari. Ela contribuiu, então, para a gente entender a identidade científica, especificamente no campo da física. E ela vai definir a identidade como sendo uma construção dinâmica e multifacetada que depende do reconhecimento, desempenho, competência e pertencimento, bem como das interações sociais e culturais que moldam a experiência e a percepção de si mesmo como cientista. Então, essa autora vai apontar que aprender física não é apenas entender como resolver problemas e fazer cálculos, mas também envolve entender como precisa agir, como se vestir para ser aceito dentro da comunidade. E por conta da existência de certas normas, padrões do campo, certos atributos, atividades e identidades podem ser considerados mais ou menos compatíveis com essa comunidade. Então, essa autora ela vai dizer que um dos elementos da identidade dos estudantes é a identidade científica, que ela é composta por 5 elementos. O interesse, então, seria o desejo de aprender sobre conteúdos de física. O senso de competência é a crença na capacidade de compreender os conteúdos. O senso de desempenho é a crença na capacidade para resolver as tarefas exigidas na física. O reconhecimento é ser reconhecido por pares ou outros indivíduos como sendo um físico ou uma física. E o senso de pertencimento é a percepção de se encaixar ou se sentir excluído dentro dessa comunidade. O Gui, então, a gente utilizou a abordagem dele sobre análise de discurso e a sua proposta é entender como a linguagem é usada para representar e estabelecer identidades e atividades sociais. Então, esse autor ele não vai apresentar passos fixos que a gente precisa seguir para fazer análise, mas ele apresenta ferramentas para guiar o pesquisador. Um conceito muito importante para esse trabalho foi o conceito de modelos discursivos, que seriam interpretações que os indivíduos fazem sobre um determinado contexto. E essas interpretações são constituídas por suposições, e seriam suposições sobre o que é o ideal, o esperado, como é preciso agir para ser aceito nesse contexto. Esses modelos discursivos, então, eles são construídos a partir de valores, ideais, perspectivas, e o autor vai dizer que nem sempre os indivíduos vão perceber as influências desses modelos em seus comportamentos. Então, um exemplo desse conceito, de como a gente utilizou nesse trabalho, a gente procurou mapear os modelos discursivos sobre o estudante ideal.
Então, o que as alunas consideram como o que precisa ter para ser um bom aluno. Então, agora eu vou apresentar os principais resultados do estudo 1. O estudo 1 teve como proposta responder à primeira questão de pesquisa, que seria como os conceitos propostos por Harding, Holland, Hazari e Guy e seus colaboradores podem ser mobilizados e articulados para compreender as identidades científicas e experiências das alunas no curso de Física. Então, esse foi um estudo de caráter teórico e a gente apresentou uma articulação entre os conceitos e um diálogo com a literatura. Então, nesse quadro, eu apresento alguns dos conceitos desses autores. Essas setas representam algumas conexões que a gente apresentou. Então, esse quadro ele foi muito importante para guiar os nossos estudos e interpretar os resultados. A Harding ela vai contribuir apresentando uma perspectiva mais geral e estrutural dessas questões. Então, ela vai apresentar características dessa cultura da física mais masculina e ela vai indicar que, para a gente identificar os processos generificados dentro do campo científico, a gente precisaria olhar para esses 3 elementos, que é o que a gente fez nesse trabalho. A gente olhou para a estrutura de gênero do Instituto de Física, que é o trabalho que eu vou apresentar em seguida, e com as entrevistas a gente mapeou, então, as experiências dessas alunas sendo mulheres dentro desse campo da física mais masculina. A Hazari, ela vai contribuir com uma perspectiva mais individual, apresentando, então, a identidade científica do estudante na física. Ela seria composta, então, por 5 elementos, e, através da análise de discurso de Guy, a gente procurou, então, nas entrevistas, para entender essa identidade, a gente procurou identificar esses elementos. A Holland, então, ela vai contribuir apresentando uma ligação entre esses aspectos mais gerais e os aspectos mais específicos. Então, ela vai indicar que, no mundo figurado, que a gente quer entender o mundo figurado da física, a gente conhece alguns aspectos pelos trabalhos da Harding, mas aqui a gente quer entender mais alguns elementos dessa cultura. Então, esse mundo vai ter uma identidade específica associada a ele, que a gente relacionou como sendo a identidade científica de Hazari. E, nesse mundo figurado, vão ter os aspectos figurativos e posicionais. Então, relacionando de novo essa autora com a Hazari, a gente pode, um exemplo, né, poderia ser uma mulher na física, ela pode ter o mesmo desempenho que o homem ou até um desempenho superior. Mas não necessariamente ela vai ter o mesmo reconhecimento que ele. E isso vem dos aspectos posicionais, que são as relações de poder. Que, segundo a Harding, isso acontece porque no campo científico, as características e valores que ele vai valorizar são os mesmos que a sociedade considera de forma estereotipada como masculinos. E as características que ela tende a desvalorizar, como, por exemplo, subjetividade, o afastamento dos sentimentos, são as mesmas características que a sociedade vai atribuir de uma forma estereotipada às mulheres. Então, por conta disso, a gente observa que nem sempre as mulheres vão ter esse mesmo reconhecimento. A Harding, ela também vai indicar que a mulher cientista, ao mesmo tempo, ela é uma contradição dentro da ciência, mas uma cientista singular. Porque, ao mesmo tempo que ela tem as características para ser considerada uma boa cientista, ao mesmo tempo ela é uma mulher, então ela vai ter características que não são tão valorizadas no campo. Então ela vai dizer que é como se ao mesmo tempo a mulher estivesse dentro da ciência, mas ela também está fora. Ela está no centro, mas ela também está na borda. Então essa posição das mulheres seria uma posição privilegiada para a gente entender as relações de poder desse campo. O estudo 2, então, foi um estudo quantitativo, onde a gente mapeou
procurou responder a segunda questão de pesquisa, que seria: como se configura o processo da estrutura de gênero no Instituto de Física da URGS? Então, nesse trabalho, a gente avaliou o número de homens e mulheres como discentes de graduação, pós-graduação, pós-doutorado, docentes, servidores e o quadro de diretores e diretores. Então, a gente olhou para informações como número de matriculados, evadidos, diplomados, e o período foi de 59 a 2022. Como eram dados públicos, nem sempre a gente conseguiu esse mesmo período para todos os dados, porque a gente dependia do que era disponibilizado. Bom, alguns dos resultados principais seria que no ano de 2021, o Instituto era composto apenas por 25% de mulheres, então é um número muito baixo. Nessa tabela, então, eu apresento as áreas que a gente analisou, os níveis acadêmicos, a proporção de matriculados e ingressantes. Então, quando a gente olha para a proporção de matriculados, tirando algumas exceções que eu destaquei em azul, a gente percebe que é uma proporção muito baixa de mulheres em todos os níveis, inclusive trabalhando com técnicos. Quando a gente olha para a proporção de ingressantes, a gente também percebe, com algumas exceções, que é uma proporção muito baixa, especialmente na microeletrônica. Então, esses resultados apontam que esse cenário não vai mudar tão cedo se não forem realizadas ações mais direcionadas. Alguns casos que fugiram um pouco desse padrão foi no nível de pós-doutorado, nessas três áreas, onde a gente observa uma proporção quase igualitária até de mulheres. E as explicações para isso, né, que a gente propôs, isso pode ser interpretado de uma forma positiva, porque isso significa que as mulheres estão conseguindo chegar nesse nível, mas também pode ser algo negativo, porque pode ser que essas mulheres estejam no pós-doutorado porque ainda não conseguiram ser aprovadas no concurso público. Mas isso seriam hipóteses, precisaria de mais dados para confirmar essas informações. Outro caso interessante é da área de ciências dos materiais, então que tem uma proporção bastante elevada de mulheres. E a explicação seria que esta é uma área interdisciplinar, e tem bastante alunas da química, e a química é uma área que tem mais mulheres do que homens. Então, essa elevada proporção seria mais por alunas de outros cursos do que alunas da física. E a microeletrônica também é a área que tem a menor proporção de mulheres. E a explicação para isso que a gente apresenta é que os simbolismos de gênero da área de eletrônica, talvez eles estão ainda fortes de que essa seria uma área mais masculina. Então, isso não estaria atraindo tantas mulheres. Então, agora eu vou apresentar os resultados do estudo 3. Esse foi um estudo qualitativo, onde a gente realizou entrevistas com alunos de bacharelado do curso. O objetivo desse estudo foi responder as questões de pesquisa de 3 a 7. Essas questões eu vou apresentar em seguida, mas de modo geral, elas têm como objetivo compreender a construção da identidade científica antes das alunas entrarem no curso e durante o curso, identificar os principais modelos discursivos no discurso dessas alunas, compreender as influências da estrutura e simbolismos de gênero nas experiências dessas estudantes e identificar os fatores que levaram as alunas a evadirem do curso. Então, esse trabalho ele teve a aprovação do Comitê de Ética e nós entrevistamos, então, 4 alunas formadas no curso de bacharelado em Física, uma aluna matriculada e uma aluna evadida. Nós realizamos entrevistas semi-estruturadas e o roteiro era composto por 46 perguntas.
Então, essas entrevistas, essas perguntas foram divididas em 4 blocos. O primeiro bloco foi o perfil das entrevistadas. Então, a gente buscou compreender como seria a personalidade dessas alunas em contexto familiar. O segundo bloco seria sobre as experiências antes do curso. Então, a gente fez perguntas para entender por que elas escolheram o curso de Física e as percepções que elas tinham sobre a ciência e os cientistas. O terceiro bloco foi sobre as percepções sobre a física. Então, aqui a gente pediu para elas descreverem como seria um estudante ideal de física. Também perguntamos como seria um bolsista ideal de física e que elementos uma pessoa precisa ter para se sentir pertencente à comunidade. Então, seriam as percepções que elas têm sobre o que a comunidade espera desses alunos. O quarto e último bloco foi sobre as experiências das alunas do curso. Então, a gente fez perguntas como, por exemplo, para elas explicarem como elas eram como estudantes ao longo do curso, experiências na iniciação científica. E esse bloco foi o bloco que teve mais perguntas. Bom, então o perfil dessas entrevistadas, 4 delas se autodeclararam como sendo uma pessoa branca, e o nível socioeconômico seriam alunas de classe média. A primeira entrevistada foi a Amélia. Ela se encontrava na primeira metade do curso e ela estava ainda buscando uma área de pesquisa que ela se interessasse. A Suzana é uma estudante, já era formada, mas ela trabalhava em uma empresa na área das ciências exatas. A Beatriz também era formada e ela se encontrava no mestrado em física, e essa foi a única aluna que optou pela pós-graduação em física. A Elisa também era formada e no momento da entrevista ela estava realizando um processo seletivo no mestrado da área de ciências humanas, mas ela tinha interesse em realizar uma pesquisa com interface com a física. A Eva também já era formada e trabalhava numa empresa na área das ciências exatas, e a Sônia foi a estudante que evadiu do curso, e no momento da entrevista ela estava matriculada em um curso não relacionado à área das ciências exatas. Bom, então, com o segundo bloco de perguntas nas entrevistas, a gente conseguiu responder a terceira questão de pesquisa, que seria como surgiu e se desenvolveu a identidade científica das participantes antes de entrar no curso de Física. Então, o que os resultados sugerem é que, nos 6 casos, os dados indicam que o elemento de identidade mais importante foi o elemento do interesse. Então, o interesse em aprender mais sobre a física. Em 2 casos, também foi importante o senso de competência e desempenho. Então, elas se perceberem como tendo facilidade com a física foi importante, mas foram elementos mais secundários. O principal foi o interesse. Para 4 dessas participantes, esse interesse se desenvolveu principalmente na física do ensino médio. Então, esse é um resultado interessante que mostra que, ao longo do ensino médio, essas alunas ainda podem desenvolver o interesse pelo curso, mas isso vai depender de como esses conteúdos são apresentados para elas. A gente também mapeou que, de modo geral, antes do curso, essas alunas parece que têm um elevado senso de desempenho, competência e pertencimento. Porque em nenhum momento elas relatam se sentirem seguras sobre não ter um bom desempenho na física. E também nenhuma relatou achar que a física não era um lugar para ela por ser mulher. Bom, com o quarto e quinto bloco de perguntas, a gente pode responder da 4ª questão de pesquisa à 7ª questão. A 4ª questão, então, ela tinha como objetivo identificar quais são os modelos discursivos presentes nos discursos das entrevistadas e quais são suas implicações. A gente identificou, então, 2 modelos principais.
o modelo discursivo sobre como deveria ser o estudante ideal e o modelo discursivo sobre como deveria ser o aluno de iniciação científica ideal. Sobre o modelo discursivo do aluno ou aluno ideal, a gente identificou que as entrevistadas, cada uma tem seu próprio modelo e ele é constituído por características únicas. E dentro desses modelos, nós identificamos 2 padrões. O primeiro padrão seria que o estudante ideal ele é descrito como tendo um elevado desempenho ou performance. Já a segunda característica seria que elas vão descrever esse estudante ideal com características muito diferentes delas ou características opostas. Então, analisando o primeiro padrão, que é sobre um elevado desempenho, então, nos relatos das alunas, a gente vai perceber que elas vão apresentar descrições que esse aluno ideal teria notas altas, facilidade de aprender os conteúdos, raciocínio rápido, facilidade em lidar com as altas demandas do curso. E esse aluno, ele não vai fazer qualquer pergunta, mas ele vai fazer as perguntas certas, inteligentes, desafiadoras e até perguntas além do conteúdo. Então, com isso, a gente nota que até na hora de fazer perguntas, elas têm uma percepção de que precisaria ter um alto desempenho. E, bom, avaliando essas características, né, do que as alunas consideram como o normal ou esperado, como os alunos deveriam ser, a gente nota que isso, na verdade, é um padrão que poucas pessoas conseguem atingir. Então, seria mais uma exceção do que uma regra. Em relação ao bolsista ideal, 5 entrevistadas, também vão definir esse bolsista como tendo um elevado desempenho, mas teve apenas uma exceção que eu vou apresentar mais adiante. Bom, então, com isso, né, surge o questionamento. Por que essas alunas estariam criando esse modelo tendo um elevado desempenho? As explicações que a gente apresenta para isso seria por conta da cultura da física. Seria uma cultura que vai dizer que a física é uma área muito difícil, em que os cientistas são pessoas geniais e brilhantes. Só que essa percepção de cientistas geniais pode alimentar uma noção de que é preciso ser brilhante para se ter sucesso nessa área, ou que tu só vai ser considerado bom se tu for alguém genial. Bom, em relação ao segundo padrão, que foi que a gente observou que elas vão descrever as características do aluno ideal em oposição a como elas se percebem como alunas ou de forma muito diferente. Então, aqui eu apresento um exemplo da Beatriz. Então, ela vai descrever o estudante ideal como sendo alguém que interage bastante na aula, faz perguntas, se mostra interessado e, às vezes, até expande um pouco o que foi dito em aula. Só que quando ela vai se definir como aluna, ela vai dizer: eu nunca perguntava, nem tentava responder. Acho que era por conta do medo que minha resposta estivesse errada. Eu não ia tirar dúvida com os professores na maioria das vezes. Então, o que a gente nota é que isso aconteceu com muita frequência no relato dessas entrevistadas. Então, a maioria delas vai trazer esse padrão, vai dizer que o ideal, ele faz perguntas em sala de aula, só que todas elas vão dizer que elas não faziam perguntas em sala de aula. Então, isso aconteceu em vários momentos, com diferentes características. Então, por exemplo, uma aluna, ela disse que o estudante ideal, ele tem facilidade em focar nos estudos. Já ela vai se descrever como: eu tinha dificuldade em focar nos estudos. Bom, olhando para esses padrões, né, essas características, o que a gente entende é que o fato delas se considerarem muito diferente desse padrão, ou se considerarem como opostos a ele, isso significa que atingir o padrão é praticamente impossível.
E partindo, então, dessas definições de aluno ideal, é como se elas nunca fossem ser reconhecidas como boas alunas pela comunidade da física. Bom, e aqui de novo, né, surge o questionamento. Por que essas alunas vão criar um modelo em oposição a como elas se percebem como estudantes? Uma das explicações seria, de novo, por conta da cultura da física, que tem a questão, né, do estereótipo, que são cientistas geniais, uma área difícil. E quando essas alunas vão se comparar com esse modelo, elas vão perceber que não tem essas características, então elas acabam se descrevendo de forma mais negativa e depreciativa. Outra questão que pode estar contribuindo com isso seria pelo fato de elas serem mulheres. Então, como eu apresentei no outro estudo, a estrutura de gênero do Instituto, ela é composta por a maioria de homens. Então, os estudos vão apontar que num contexto onde a gente tem poucas mulheres, essas alunas podem interpretar isso como se, por serem mulheres, elas não seriam boas nessas áreas. E o interessante desses padrões é que nas entrevistas a gente fez as perguntas sobre o estudante ideal e elas como alunas em diferentes momentos da entrevista. Então, provavelmente, né, pode ser que essas alunas nem tenham percebido que elas se descreveram de forma tão diferente, oposta a esse aluno ideal. Bom, a quinta questão de pesquisa era se durante o curso, como se desenvolveram os construtos de interesse, senso de competência, desempenho, reconhecimento e senso de pertencimento. Então, o que a gente identificou é que os resultados sugerem que esses construtos, alguns mais, outros menos, eles foram construídos com base nesse modelo discursivo do estudante ideal. E por conta dessa questão, isso pode ter influenciado de uma forma mais negativa nas suas identidades científicas. E a gente identificou isso porque em vários momentos das entrevistas, elas vão relatar terem um sentimento de insuficiência e inadequação. Então aqui eu trago alguns exemplos, né? Os elementos que a gente identificou que talvez foram mais afetados de forma negativa por esse modelo discursivo seria o senso de competência e desempenho. Então a Elisa vai dizer: eu acho que até hoje eu não me sinto confiante em relação ao que eu sei de física. Durante todo o curso, eu acho que eu tive um sentimento de inadequação. Nunca consegui, eu acho, me imaginar realmente sendo cientista. Então, todas as entrevistadas, elas vão relatar que elas não se sentiam confiantes sobre seus conhecimentos de física. Então, isso pode ser devido ao fato delas descreverem um estudante ideal como alguém tendo um alto desempenho. No senso de pertencimento, a gente também observou essas questões. Então, a gente pediu para essas alunas definirem que características uma pessoa precisa ter para se sentir pertencente à comunidade da física. Então, a Suzana, ela vai dizer que tem que ser parecida com a comunidade. E se a comunidade é majoritariamente homem branca, então não vão te tratar do mesmo jeito. Então, outras alunas também trouxeram esse ponto, que para tu se sentir pertencente, você precisa ser um homem ou ser uma pessoa muito confiante. Então, nesse caso, é interessante que, quando elas vão definir o senso de pertencimento, elas trazem uma definição na qual elas não se incluem. Em relação ao modelo discursivo do bolsista ideal, 5 das entrevistadas também vão definir esse estudante, ou esse aluno ou aluna, como tendo um alto desempenho. Mas a gente observou uma exceção, que foi o caso da Beatriz. A Beatriz, então, ela vai se definir como não sendo uma boa aluna, e ela se descreve com várias características opostas ao aluno ideal. Em relação à física, ela vai dizer que ela não tinha confiança sobre os seus conhecimentos.
Só que na área de pesquisa, esse cenário era diferente. Então, ela conta que ela estava em um grupo de pesquisa no qual se sentia acolhida e se sentia reconhecida por suas habilidades. E também ela disse que ela se sentia confiante sobre os seus conhecimentos na pesquisa. E aí o interessante é que quando a gente foi observar a descrição do bolsista ideal e quando a gente comparou como ela se descreveu como bolsista, as descrições eram as mesmas. Então esse é um resultado bastante interessante, né? Que esses resultados então vão sugerir que quanto maior o senso de competência e desempenho da estudante, mais parecido com ela serão os modelos discursivos do estudante ideal ou bolsista ideal. E o oposto também é válido. Quanto menor o senso de competência e desempenho, mais diferente dela ela vai definir esse estudante ideal. Então, esses resultados sugerem que, se as estudantes conseguirem desenvolver um modelo discursivo com características próximas a elas, isso pode influenciar de forma positiva nos seus elementos de identidade. Então, uma questão que pode, uma implicação disso, né, para a gente melhorar esse cenário, seria, ao longo do curso, ou especialmente no início, promover discussões sobre essas questões e apresentar para essas alunas um modelo de aluno ideal mais realista, ou de forma que elas possam se identificar com esse modelo. Então, é claro que vão ter estudantes que vão ter um elevado desempenho e performance, mas é importante mostrar para essas alunas que não são apenas essas pessoas que vão ter sucesso na física. Então, a nossa interpretação é que se essas alunas conseguirem desenvolver esse modelo de forma mais próxima a elas, isso poderia contribuir, em parte, né, na diminuição do sentimento de inadequação e insuficiência. A sexta questão de pesquisa seria como a estrutura de gênero e simbolismos de gênero influenciam as experiências das estudantes de física. Então, no trabalho, a gente apresenta vários relatos sobre essas questões. Algumas alunas vão relatar situações de assédio moral e sexual. Então, isso fazia com que elas tivessem, às vezes, medo de falar com o professor, medo de ir na sala de aula. Uma estudante até relatou que no trote eram feitas brincadeiras de cunho sexual, onde elas pediam para que as alunas desfilassem para escolherem a aluna mais bonita. Então, desde a entrada no curso, a mulher já é inferiorizada. Algumas entrevistadas vão relatar que mudaram elementos de sua aparência, como deixar de usar certas roupas ou maquiagem, para não chamar atenção ou por achar que não seria bem visto. Então, uma estudante, ela relata que sentir um estigma, que se tu for muito vaidosa, isso pode ser interpretado como se tu não fosse dedicado ao teu trabalho. E um ponto bem interessante sobre isso que eu quero destacar é sobre o comportamento dessas alunas em sala de aula. Porque eu falei anteriormente, né, que elas vão dizer que elas não faziam perguntas em sala de aula. Só que vai muito além disso. Elas relatam que elas não falavam nada na sala de aula. Então aqui eu trago um exemplo da Suzana. Eu ficava na minha, procurava sempre um lugar que o professor virasse a cara para os alunos e não me visse. Eu não costumava falar nada. Eu acho que eu era assim, tentava não ser vista. A Elisa. Eu acho que eu era assim, bem quieta, bem invisível. Eu realmente sentava mais profundo. Eu acho que eu sigo bem esse estereótipo assim das outras colegas, mulheres do curso, de só tentar ficar invisível. Então o que a gente nota é que não falar nada e ficar invisível acaba sendo uma estratégia que essas alunas utilizam para lidar com esse ambiente de sala de aula. Esses relatos, então, são relatos preocupantes, porque a gente está se referindo a um ambiente de aprendizagem. Então, elas também vão relatar que elas tinham medo de fazer perguntas. Então, isso mostra que elas não se sentiam confortáveis nesse contexto
de cometer erros. Só que cometer erros faz parte do processo de aprendizagem. Então, com base nesses relatos dessas alunas, e também elas falam sobre amigas terem esse comportamento, o que a gente entende é que o enredo que essas alunas vão ter acesso desse mundo figurado da física parece ser um enredo de apagamento e invisibilidade. E, bom, os motivos que estariam contribuindo para que elas se sentissem apagadas, um deles é por conta da estrutura de gênero do Instituto de Física. Como eu apresentei no outro estudo, a gente vê mais homens do que mulheres. Então, algumas delas relataram se sentirem constrangidas nesse ambiente. Então, como exemplo, eu trago a descrição da Melly. Então, tu fica meio assim, intimidada, por ser só sexo masculino nas aulas. Se sente apagado, não sente vontade de falar, sabe? E é por isso que eu falei que muitas vezes é involuntário as mulheres serem apagadas. Porque elas estão ali e só aceitam que a maioria é homem, que eles querem falar e que eles vão tirar dúvidas e vão fazer os exercícios no quadro. Então esse, né, e dentre outros relatos dessas alunas, a gente vai ver como essa estrutura de gênero vai influenciar de forma negativa nessas experiências dessas mulheres. A sétima e última questão de pesquisa foi quais foram os fatores mais importantes que levaram as alunas a evadirem do curso e como eles afetaram suas identidades científicas. Então, no caso da Sônia, a aluna que evadiu do curso, um dos principais motivos foi porque ela relatou não ter tido uma boa base matemática na educação básica, e por conta disso ela teve dificuldade de acompanhar o ritmo das disciplinas. Ela também não conseguiu ter acesso a recursos dentro da instituição para suprir essas lacunas, e também relata que nem sempre os professores eram receptivos com suas dúvidas, então isso dificultou essas questões. No caso das outras entrevistadas, a maioria delas também em algum momento pensou em desistir, e geralmente era por conta do contexto do ambiente da física. Então, nos dois casos, que foi a Beatriz e a Elisa, que foram estudantes que seguiram a carreira acadêmica, a gente pode olhar como sendo casos de sucesso, mas na verdade elas tiveram uma graduação bem complicada. Porque, por exemplo, a Beatriz chegou um momento do curso que ela decidiu que ela ia apenas se formar, mas ia trabalhar em outra área. Mas nisso ela encontrou um grupo de pesquisa no qual ela se interessou muito pelo assunto, e nesse grupo ela se sentia reconhecida, e essa experiência na iniciação foi muito importante para ela decidir seguir na carreira acadêmica. A outra entrevistada, ela também, no momento do curso, ela chegou até a trancar o curso, mas depois decidiu concluir, e nesse meio tempo ela também descobriu uma área de pesquisa no qual se interessou muito, e teve também uma bolsa de iniciação bastante acolhedora, e isso também foi um fator decisivo para ela optar por continuar na carreira acadêmica. Mas ela escolheu em outra pós-graduação, e o motivo seria pelo ambiente da física, porque ela disse que ela não queria mais se sentir apagada. E teve outros dois casos de alunas que aconteceu o oposto. Elas tiveram experiências bem negativas na iniciação científica, e esse foi um dos principais fatores que levaram elas a desistirem de seguir a carreira acadêmica, mesmo elas gostando da área e tendo interesse da pesquisa. Então, esse também foi o resultado que a gente obteve, que a experiência na iniciação científica pode influenciar tanto as alunas a continuarem como desistirem do curso. Então, para finalizar esse trabalho, as considerações finais. No estudo 1, então, o estudo resultou em um quadro teórico que auxilia na compreensão da dinâmica entre os níveis individual e estrutural, sob a ótica do conceito de identidade científica. No estudo 2, foi possível compreender alguns aspectos da estrutura de gênero do Instituto
que a gente observou, então, que ele é composto por muito mais homens do que mulheres. E no estudo 3, foi possível analisar os fatores que influenciam de forma negativa e positiva nas identidades científicas das alunas. Então, para sintetizar tanto os resultados do estudo 3 como o trabalho como um todo, então, nesse trabalho, a gente defendeu a tese de que a cultura da física seria uma cultura composta por uma estrutura de gênero, onde a gente observa mais homens do que mulheres. A gente observa simbolismos de gênero ainda fortes que vão associar a física como uma área em que os homens têm mais facilidade. E também essa cultura vai dizer que essa é uma área muito difícil, onde os cientistas são pessoas brilhantes. E por conta desses elementos, dentre outros, porque isso é algo muito complexo, isso estaria influenciando as alunas a desenvolverem um modelo discursivo do estudante ideal como tendo um alto desempenho e como sendo em oposição a como elas se percebem como alunas e as suas identidades científicas. As consequências disso, então, seriam que essas alunas vão relatar sentimentos de inadequação e insuficiência, e em sala de aulas vão apresentar receio de fazer perguntas e se sentiam apagadas. O que parece, então, é que esse modelo ele seria construído durante a graduação, porque a gente não observou esses elementos antes delas entrarem no curso. E é importante ressaltar que esses relatos que elas trazem, da forma que elas se sentiam, não é algo exclusivo do Instituto de Física. Porque quando a gente olha para relatos de alunas de física de outros países, elas vão relatar coisas muito parecidas ou até iguais. Então, isso mostra que isso seria algo da cultura da física do modo geral, não específico do Instituto de Física. Então é isso. Obrigada.